Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender sobre a questão do perdão e entender assim, se a gente não entende o perdão que nós recebemos, certamente não agiremos como nós precisamos. Precisamos ter uma dimensão exata do perdão para que, entendendo o que nós recebemos de nosso Deus, possamos agir da mesma maneira com relação às outras pessoas. Jesus falando sobre perdão, Pedro questiona sobre a quantidade de vezes que deveria perdoar, e aí então Jesus explicando, e aí ele conta uma história acerca de um senhor com o seu servo, que é chamado para pagar a sua dívida, acertar as contas. Só que este servo tinha uma dívida impagável, então ele determina que ele fosse preso, vendido às famílias, sua mulher e filhos, para que pudesse pagar a dívida. Aí então ele clama ao seu senhor que não faça isso. Então, compadecido aquele senhor, resolve perdoar a sua dívida, uma dívida impossível dele pagar. E aí o que acontece? Este servo sai contra um conservo que lhe devia, e o que ele faz com relação a esse conservo? Exige o pagamento. Pune, manda prender, faz justamente o que o seu patrão, na realidade o seu senhor, ia fazer. E aí o que acontece? Então este senhor o chama e tenta entender, olha, por que você fez isso? Se eu perdoei, você deveria ter perdoado também a dívida do outro. E então ele é recolhido na prisão e para justamente pagar a dívida. E Jesus fala sobre isso, que se não perdoarmos, como o nosso Deus, o nosso Pai nos perdoou, certamente nós padeceríamos como este servo. Diz lá em Mateus 18, 32 a 35. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, por que você implorou? Será que você não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A gente precisa entender isso. O perdão, primeiro, ele não é, na realidade, por causa do arrependimento do outro. Não está na questão do que o outro fez no sentido de arrepender para que eu possa perdoar. Primeiro, não existe essa condição. A condição de perdoar não está relacionada ao outro nem ao seu pecado, mas a nós, ao nosso entendimento do que recebemos de Deus. Quando temos a consciência da nossa dívida impagável com o nosso Deus, ou seja, a nossa impossibilidade de fazer qualquer coisa para que pudéssemos alcançar de Deus o favor, certamente nós estamos pensando como religioso e não entendemos nada. Pecado nós não temos como pagar. Deus nos perdoou. Deus não só perdoou, como Ele proveu esse perdão muito antes de nós termos a consciência do pecado cometido. O que a gente precisa entender? Primeiro, eu perdoo não por causa do pecado do outro, mas por causa de quem eu sou, por causa da obra de Deus, por causa de quem Ele me fez. Se eu entender isso, então faz sentido o perdão, faz sentido liberar, faz sentido expressar toda a glória, toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão de Deus que Ele manifestou com relação a nós, quando ainda éramos pecadores e nós não tínhamos nos arrependido de nossos pecados. A gente precisa entender que quando perdoamos, nós liberamos a nós mesmos, liberamos o outro para ter a oportunidade de conhecer a Deus, independente dele ter arrependido ou não. Nós precisamos expressar e manifestar quem nós somos. Nós precisamos do entendimento que nós somos um novo ser, uma nova criatura, feitos à imagem de Cristo. Que Cristo, ao morrer e se fazer oferta por nós, ao morrer ele traz o perdão. Na sua ressurreição, nós somos justificados e colocados na presença de Deus. Somos filhos de Deus. Somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos da vida do Criador, estamos unidos com Ele, temos da mesma natureza. Fomos capacitados para viver neste mundo como Cristo, rejeitar as paixões humanas, rejeitar
a natureza humana, o modo de pensar, o modo de agir, para agirmos como nosso Deus, que nos concedeu o perdão sem merecermos. O que a gente precisa fazer? Caminhar no sentido de conhecer o Senhor, conhecer o nosso Deus, para que a gente possa desfrutar da vida eterna que Ele tem para nós. Para que, conscientes de onde estamos, quem somos, possamos revelar as virtudes de nosso Deus neste mundo. Para que, entendendo, a gente possa viver na plena vontade do Senhor, expressando suas virtudes, manifestando o perdão, a misericórdia, a graça, a compaixão, sendo luz para que as pessoas possam conhecer a Deus. E o perdão faz parte deste processo, de maneira que a gente revele o nosso Deus, revele quem somos e manifestemos a graça, o amor de Deus neste mundo. Que a gente entenda e que a gente possa ter esse entendimento do perdão recebido, para que, tendo consciência, possamos agir com o nosso Deus. E assim, a oração do Pai Nosso não será uma hipocrisia nas nossas vidas, porque perdoamos como nós fomos perdoados. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa buscar conhecimento do Senhor, da sua vontade, ser instrumento de justiça, expressão dessa graça, do seu amor neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.